a partir de agora. Gestos de Amor. O Livro dos Espíritos. Necessidade da vida social, com Maristela Santos. Olá, companheiros. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de sociedade, que está no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. A lei de sociedade ela vai tratar sobre a necessidade da vida social, a vida de isolamento, voto de silêncio e os laços de família. Nós vamos falar hoje sobre essa necessidade da vida social. A vida social, quando Kardec questiona os espíritos sobre a necessidade dessa vida social, se ela estaria em natureza. E os espíritos respondem que sim, que Deus nos deu a palavra e as outras faculdades para que possamos viver em relação. Então, muitas vezes, a gente está numa sociedade e a gente às vezes vê um descontrole ou alguma coisa que a gente não concorde e a gente fala assim, não vou falar mais nada, não quero mais interagir. Isso não é o correto. Nós precisamos interagir com essa sociedade. Nós vamos ter que aprender a nos adaptar a um determinado mundo sem sermos transformados por esse mundo, que é diferente. A gente não passa a ser igual àquele que nós convivemos. Nós passamos a adicionar ao grupo social. É isso que é a vida em sociedade. Nós não fomos feitos para vivermos insulados, separados. Nós necessitamos desse contato diário. Então a gente vai lembrar de Jesus. Jesus subia ao monte para orar. Ele se isolava para poder meditar e conversar com o Pai. E depois ele fazia o quê? Depois ele descia para interagir não só com os 12 apóstolos, mas com aquela multidão de pessoas doentes, problemáticas. Em nenhum momento Jesus se apartou ou que a gente pode dizer, criou uma ilha para que ninguém se aproximasse dele, de maneira nenhuma. Então, muitas vezes, a pessoa que estuda muito ou que começa a se espiritualizar, ela começa a acreditar que ela está criando asas, e ela tem que se apartar daquela sociedade. De maneira nenhuma. É um engano. Porque a gente melhora, a gente estuda, desenvolve a área intelectual e a área moral, não é para construir muro, é para construir ponte. Para que serve aquilo ali, se não for para ajudar o outro? Lógico que nós precisamos dos nossos momentos quietos, com as nossas preces. Mas para que serve isso tudo? Se não for para estarmos mais equilibrados para servir o outro, não adianta para nada. Nós vamos ser igual aqueles fariseus, cheios de fermento, inchados de si mesmo, de orgulho. Então, nós temos que concorrer, buscar a sociedade para auxiliar o progresso. É por isso que nós vivemos em sociedade. Interessante, porque é essa própria lei de sociedade de troca que vai sustentar a lei de progresso. Senão não tem como haver progresso. Porque qual o objetivo dessa convivência? Em que momento ela é providencial? No momento que a gente começa a trocar experiências. Um conhece um assunto, outro conhece outro, a gente começa a fazer essas trocas e ensejar ali o que nós chamamos de avanços sociais, tanto na área intelectual quanto na área moral. Então, é justamente esse caldo que a gente vai chamar de caldo cultural de cada país, de cada estado. É o que sai daquilo ali. E esse caldo cultural misturado com outros caldos fica maravilhoso. Porque justamente nessa diversidade, nessa troca, é que nós crescemos. A gente lembra muito de Paulo de Tarso falando, ler e retém o que é bom. Nós podemos ouvir, perceber a ideia do outro e reter aquilo que for bom para a gente. Nós não temos que fazer como o outro faz. Nós já temos condições de discernir aquilo que é sadio, que é belo, aquilo que me faz bem. Então, a gente repara que essas pessoas que se isolam, elas ficam desatualizadas. Imaginemos agora, eu não quero mais saber da sociedade, eu não quero mais olhar o jornal, eu não quero mais saber o que tem na televisão, no rádio, na internet. O espírita não pode ser assim.
Por quê? Ele não pode ser assim, eu vou me isolar porque eu não quero ser contaminada por essas vibrações, essas energias. Ok? Vamos pensar dessa maneira. Mas vamos lá, vamos raciocinar de uma outra maneira. Chega uma criatura para mim e vem pedir a minha ajuda e me conta lá que viu na determinada novela tal cena, tal situação que fez ela lembrar de não sei o quê. E eu falo o que para ela? Nunca soube que uma situação dessa acontecia. É isso. Eu sou uma pessoa desatualizada? Não. Eu tenho que saber das situações que acontecem. O que está na sociedade? O que os jovens estão falando? O que eles estão dizendo? Para poder conversar sobre isso. Eu não preciso me misturar com isso. Olha a diferença. Um professor chega na escola, conversa com seus alunos, repara eles brincando, coloca um no escorrega, o outro no balanço. Nem por isso ele se coloca como criança. Ele começa a compreender aquela fase. Ele começa a entender que todos passam por diversas fases, mas a problemática das sociedades são sempre as mesmas. O egoísmo, a vaidade e o orgulho. Então ele já vai direto no ponto. O restante é só complemento, é só adereço. Por isso o espírita tem que estar antenado, para poder socorrer o outro. Se ele é uma pessoa que se isola, se tudo o influencia, ele tem algum problema. Ele ainda não está consolidado o que ele quer como espírito. Porque, vejamos, qualquer pessoa pode ajudar dentro de um presídio? Eu sou espírita, eu vou ao presídio, qualquer um pode? Não. Infelizmente não. Porque nem todos estão com a sua moral consolidada para fazer aquela tarefa. Podem, ao conviver, pegarem maneiras de ser do outro ainda, que ainda ecoam dentro do seu ser de uma forma ainda muito forte. Então nós temos que saber com o que nós já podemos nos envolver, o que já está consolidado em mim. Do momento que eu estou consolidada numa situação, eu posso falar daquilo, eu posso conversar sobre aquilo sem menor preocupação. E tirando a criatura daquela situação, mostrando para ela, olha só, minha filha, essa situação na novela X demonstra isso, mas vamos ver como é que você poderia agir. Olha uma outra forma de solução. Nós temos uma solução que se chama solução cristã. Então o nosso trabalho coletivo, junto com os outros, é para que eles cresçam. Esse é o objetivo da sociedade. Não é para que eu seja melhor do que os meus pares, do que me coloque de uma forma santificada, idolatrada, com meus PhDs separados na parede. Porque em tudo na vida nós temos que nos perguntar qual a finalidade disso. Para que isso me serve? Se isso não me serve para ajudar o outro que está em outra faixa, isso pode causar o meu próprio prejuízo. Porque no momento que eu não sei utilizar alguma coisa, aquilo na minha mão pode apodrecer. E pode se tornar tóxico para mim mesmo. Todos os talentos que nós recebemos de Deus e que conquistamos são para serem usados com o próximo. E não para nos colocarmos apartados dele. O nosso primeiro núcleo social é a família. Nós em família aprendemos desde o início a construir o nosso caráter. A família é construtora do caráter. A escola vai ensinar, mas a família tem que educar. Por isso não podemos nunca perder de mão o objetivo maior da família. Família é aquele lugar que você se sente acolhido. Família é o local que você se sente ouvido e ajudado. Família não é aglomerado de pessoas. É dessa família que eu estou dizendo. Portanto, olhemos a sociedade como uma grande família, em que em momentos nós somos uma hierarquia circular, onde em alguns momentos eu me coloco como mãe, em outros momentos eu me coloco como filho, em outros momentos eu me coloco como irmão do meu companheiro. Estamos sempre nessa permuta, porque nunca sabemos tudo. Sempre temos o que aprender com o outro, quando temos a boa vontade. E quando nós conseguimos conquistar o coração do outro, com a sinceridade dos nossos sentimentos, nós conseguimos conquistar o cérebro, a razão, o racional do outro e ensinar o outro a pensar.
de uma maneira mais justa, mais pacífica e mais tranquila. Que possamos dessa maneira, então, darmos uma pausa e logo, logo retornaremos. Gestos de Amor. O livro dos Espíritos. Olá, companheiros. Estamos conversando sobre a lei de sociedade e a necessidade dessa vida social. Falávamos aqui da importância do espírita ser uma criatura antenada, saber o que acontece em sua sociedade, com a finalidade de melhor ajudar. Devemos saber o que acontece, que é diferente, como o companheiro já nos disse, de termos uma overdose de assuntos negativos. Não precisamos ouvir todos os jornais, assistir todos os programas sensacionalistas. De maneira nenhuma estamos querendo dizer isso. Aprendemos a filtrar e rapidamente já sabemos sobre o que se trata. Temos sim que cuidar da nossa mente, plantar o que é bom, porque quem planta espinho acaba espetado. Então eu escolho o que eu vou introjetar na minha mente e realmente os programas jornalísticos atualmente eu não tenho a menor vontade de plantar na minha mente. Mas tenho que passar os olhos em algum jornal, em algumas manchetes, para saber do que estamos falando. Nós vivemos em sociedade. Eu não vivo apartada. Eu não posso querer dizer assim, olha, eu quero abandonar essa sociedade por causa do estresse. Aí eu vou morar lá numa ilha onde não tem ninguém. Eu não vou conseguir. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós precisamos do outro, porque é o outro que nos faz nos sentir vivos, que nos faz nos localizar. O outro, quando conversa com a gente, é prova que a gente está vivo, que a gente está ali, que está respondendo. Então a gente começa a pensar qual é o nosso papel nessa sociedade. Porque eu vim numa determinada... Vocês reparem que em outras reencarnações, nós reencarnamos lá no interior de uma fazenda e mais isolado, a gente trabalhava lá com um grupo social mais restrito. Hoje não, a gente foi colocado aqui no planeta, na Terra, Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, tem movimento, tem atividade de uma grande população. Nós não reencarnamos, por exemplo, lá no Everest, ou no Himalaia, para ficar junto com os Budas, meditando. Nós não fomos chamados para essa reencarnação. Nós fomos chamados para viver em coletividade, que eu acho que é mais difícil do que meditar olhando neve. Eu acho que deve ser mais fácil meditar olhando neve do que ter paciência nesse trânsito. Já pararam para pensar? Que é viver em sociedade que nos faz colocar na prática aquilo que aprendemos com Cristo? Como é que eu vou saber se eu estou conseguindo consolidar o aprendizado sobre paciência? Sem ninguém para me perturbar, sem ninguém para ficar buzinando atrás do meu carro, ou o ônibus cheio que não deixa eu entrar, ou o outro que passa de forma violenta. Como é que eu vou saber que eu já estou consolidando aquela virtude? Como é que eu sei que eu estou consolidando o início da afetividade, generosidade pelo outro, se eu não conviver com esse outro? O outro complicado, porque conviver com outro joinha perfumada está tranquilo. O problema é conviver com aquele outro complicadinho, complicado como eu. Que a gente fala, dois bicudos não se beijam, não é? Ali que eu vou saber. Qual é a minha capacidade já de sacrifício em nome da paz? O que eu já sei renunciar em nome da boa relação? Nós temos que aprender a renunciar. Nós vamos fazer escolhas. As escolhas representam abrir mão de alguma coisa. Do momento que a gente escolhe reencarnar num planeta como esse, porque nós escolhemos. Por algum motivo nós escolhemos. Nós escolhemos o Brasil, Rio de Janeiro, o Brasil como um todo. Tem que ter um motivo. Qual é o nosso papel nessa sociedade? Apenas olhar e recriminar, e dizer que essa sociedade está perdida? É muito simples, É uma visão de fora. Eu vou falar que a sociedade está perdida se eu sou sociedade. Então também estou perdida. Nós somos formados por instituições. A sociedade somos nós. Então a sociedade não está perdida. Porque eu não estou perdido. Eu estou caminhando num grupo que alguns ainda estão adormecidos, confusos. Mas eu sei para onde eu estou querendo ir. Eu não vivo numa sociedade apenas para ser influenciada. Eu já compreendi isso, que a sociedade tenta me influenciar o tempo todo pelos seus meios de comunicação e particularmente indivíduo para indivíduo. Isso é natural. Todos nós sofremos influência e somos influenciados.
Mas eu não sou só passiva. Eu também posso influenciar. Eu também posso ouvir aquela influência que eu posso dizer negativa e dentro de mim já ter condições de decantar, filtrar e devolver dizendo assim, olha, eu sou estação terminal desse mal. Esse mal que chegou em mim não vai sair de novo. Eu vou transformar ele numa coisa boa, porque eu quero que seja melhor. Então eu participo dessa sociedade adicionando o que é bom. Lembra daquela história do beija-flor numa floresta pegando fogo? É assim mesmo. Eu vou resolver o problema da floresta todo? Não. O beija-flor está lá com um pinguinho d'água, ele vai lá ajudar a floresta. Ele não vai resolver o problema da floresta. Ele está resolvendo o problema dele também, com a consciência dele, que dentro das possibilidades dele, ele fez o que ele podia fazer. E é assim que nós temos que pensar. Jesus não resolveu o problema da fome do mundo. O Jesus não resolveu o problema das dores do mundo. Ele ensinou como nós deveríamos agir para que essas dores cessassem. É o que nós não aprendemos. Então, quando eu me direciono a essa sociedade, buscando encontrar Deus, servindo o mundo de Deus. Então, já é um caminhar diferente. Né? Que Deus é esse que eu busco atender? Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, no momento que eu sirvo o homem, eu sirvo a Deus. Então, enquanto eu morar nessa terra, nesse planeta, eu devo a esse planeta cuidado, atenção, respeito, defendê-lo. A minha mente pode estar conectada com um plano divino, com o que for de mais alto, a mente. Mas os meus pés estão na terra, então eu devo trabalhar junto a essa terra. Até o momento que nós formos convocados para outro plano, que não foi o caso, pelo que eu sei. Se nós estamos aqui, é porque devemos serviço a essa terra. Então, a gente tem que agradecer a esse organismo social que nos acolheu. Nos acolheu de uma maneira para que hoje a gente nos permita, na troca, melhorá-lo e não sacrificá-lo. Então, quando a gente fala assim, para que eu vou me apartar? Se eu vou reencarnar nesse planeta de novo? O que eu quero encontrar como sociedade futura? Esses são os questionamentos que o espírita tem que se fazer. Eu posso, sim, modificar a sociedade no momento que eu me modifico. Eu modifico as minhas vibrações. Nós estamos todos interconectados. A dor do outro me atinge, sim. Como a minha dor vai atingir o outro. Então eu tenho que revelar Deus todo dia. Nós somos cartas vivas do Cristo. No momento que eu me preparo para sair de casa, faço a minha prece, faço uma percepção de vida com agradecimento no meu coração por tudo de maravilhoso que é Deus. É a percepção do mundo que eu tenho. O mundo não é feio para mim. Eu acho o mundo lindo, eu acho a terra linda, eu acho meu país lindo, eu acho as pessoas lindas. É como eu vejo as pessoas. Eu não vejo o que a maioria vê. É porque é minha percepção de mundo que eu agradeço a Deus, que me faça ter todo dia. E eu saio com um sorriso no rosto e agradeço ao Deus por esse mundo que Ele me proporciona, pela misericórdia desse retorno, através de vibrações de carinho a todos que eu encontro, através de um bom dia, através de um abraço, através de um sorriso. Isso é tudo? Não, mas é o que eu posso dar. É o que eu sei dar de melhor. Então, quando eu vejo uma situação triste na rua, eu vibro para aquela pessoa melhorar. Eu desejo paz a todas as criaturas. Eu entro em prece e peço proteção para todas. É a forma que eu posso contribuir para esse mundo. Nesse momento, acredito que eu revele Deus, porque Deus é a vontade que todos estejam bem. Porque Deus é amor. E o que Ele nos pede é amor. Paulo, em cartas aos Romanos, no seu capítulo 14, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si. Realmente, nós vivemos para o Cristo, até que um dia o nosso encontro com o Jesus seja a nossa liberdade a ponto de dizer: não sou eu quem vive, mas para mim, nem em mim.
é o Cristo que vive em mim. É no momento que conseguirmos transmutar e automatizar os nossos pensamentos e sentimentos, coordenados com o padrão do Cristo. E nós conseguiremos. Para isso nós estamos reencarnados, para estudar, para aprender. E salve a doutrina espírita. Nessa encarnação nos possibilita modificar antigos padrões e preconceitos e nos abrir um leque de conhecimento, tanto na vida material e principalmente na vida espiritual, para que nos preparemos para uma nova civilização, uma civilização regenerada, tendo o seu ponto de apoio, o amor que o Cristo tanto nos ensinou. Que Jesus, assim, possa amparar a todos. Graças a Deus.